Bom dia, hoje a aula é sobre distopias genitais. Eu sou Larissa Nader, residente, e fui orientada pelo Dr. Gilberto de Matos Filho. Iremos abordar conceitos fundamentais sobre esse assunto, anatomia cirúrgica do assoalho pélvico feminino, a classificação POP-Q e os prolapsos de órgãos pélvicos. O conceito de distopias genitais corresponde ao deslocamento de um órgão de seu posicionamento e localização habitual. Um dos tipos de distopia é o prolapso genital. Já o prolapso genital é definido como o descenso da parede vaginal anterior ou posterior, ou do ápice da vagina, útero ou cúpula, né, na mulher esterectomizada. Cistocele é basicamente o prolapso de parede vaginal anterior, ocasionada pelo deslocamento inferior da bexiga. Uretrocistocele é o prolapso tanto da bexiga quanto da uretra. Prolapso uterino é a descida do útero em direção ou através do introito vaginal. Já a retocele é a protusão do reto pela parede vaginal posterior. Aqui a lesão é na face reto-vaginal. Enterocele é a herniação do intestino delgado para a cavidade vaginal. E elitrocele é a eversão da cúpula vaginal após esterectomia prévia. Inversão uterina é caracterizada pela invaginação do fundo uterino, que pode chegar até a vagina, e aí a gente fala numa inversão parcial, e surgir fora da vulva, que é a inversão total. É uma complicação rara, e aqui é principalmente ali na má assistência ao trabalho de parto, né? Principalmente na fase de tração da placenta, do cordão umbilical, que está ligado à placenta presa ali no fundo uterino. As distopias, embora possam acontecer em qualquer faixa etária, o pico é entre 70 e 79 anos. E a disfunção do assoalho pélvico é mais importante em idosas, afetando até metade das mulheres nessa época da vida. Aqui um dado que eu achei interessante trazer: alguns estudos mostram taxa de reoperação por recidiva entre 6 a 30%. Nos Estados Unidos, é a terceira indicação mais comum para uma esterectomia. Como fatores de risco, a gente tem os riscos relacionados à obstetrícia, então, a multiparidade, principalmente quando o parto foi vaginal, o risco de prolapso aumenta 1,2 vezes para cada parto vaginal. A idade avançada também está implicada no desenvolvimento de prolapso, isso pelo fato do processo degenerativo do envelhecimento mesmo e também do hipoestrogenismo. O aumento da pressão intraabdominal também é um importante fator de risco, por exemplo, nos casos de obesidade, constipação crônica, tosse crônica, e aí como um fator indireto aqui a gente pode citar o tabagismo e a DPOC, levando a essa tosse crônica, e o levantamento repetitivo de peso. Foi visto também que mulheres da raça branca têm maior risco e também as doenças do tecido conectivo, principalmente as colagenoses, síndrome de Marfan e Ehlers-Danlos. Para a gente poder entender a fisiopatologia, é necessário que a gente conheça um pouco da anatomia pélvica e principalmente do músculo levantador do ânus, do tecido conectivo e da vagina. Por quê? Porque são essas três estruturas que fazem a sustentação dos órgãos pélvicos. Então, quando o músculo levantador do ânus apresenta um tônus normal, ele eleva o assoalho pélvico, comprime a vagina, uretra, reto em direção ao púbis. O hiato genital, então, fica estreito e isso previne os prolapsos. Quando o músculo do levantador do ânus perde o tônus, a vagina é, passa para uma posição semi-vertical e isso alarga o hiato genital e predispõe ao prolapso. O papel do tecido conectivo primeiro, a gente tem que saber o que que é esse tecido conectivo, que é basicamente colágeno, músculo e elastina. Esse tecido, ele fixa o músculo levantador do ânus ao osso da pelve. Dentro do tecido conectivo, a gente tem o arco tendíneo da face endopélvica, que é responsável pela fixação tanto lateral quanto apical das paredes vaginais. Quando acontece um estiramento ou laceração, é,
pode resultar num prolapso de parede vaginal anterior e apical. Os ligamentos útero-sacros contribuem para o suporte apical, suspendendo e estabilizando o útero, o colo e a parte superior da vagina. Anormalidades aqui, né, na função de suporte desses ligamentos contribui para a ocorrência de prolapso. A parede vaginal é formada por mucosa, camada muscular fibroelástica e camada adventícia. A camada muscular e adventícia juntas formam a camada fibromuscular, também chamada de face endopélvica. Essa face é dividida em face púbico-cervical e reto vaginal. A face púbico-cervical recobre a parede anterior da vagina e a reto vaginal recobre a parede posterior da vagina. Além disso, Delancey considerou que a vagina é um instrumento de suporte e dividiu em três níveis de suporte. O nível 1 corresponde à suspensão apical da vagina. Aqui, os grandes responsáveis por essa suspensão são os ligamentos cardinais e uterossacros. Nesse nível, as lesões faciais se associam aos prolapsos uterino e de cúpula vaginal e também às enterocélices. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver que o nível 1 corresponde à suspensão da parte superior da vagina. O nível 2 corresponde à fixação lateral. O tecido conectivo liga a face anterior da parede lateral da fáscia da vagina à fáscia tendínea do arco pélvico, já a face posterior ao arco tendíneo reto vaginal. Então, nesse nível, as lesões se associam ao surgimento das cistoceles, retoceles e o prolapso da parede vaginal lateral. Então, aqui ilustrando o nível 2, responsável pela sustentação e fixação lateral. Por último, a gente tem o nível 3, que corresponde à fusão, que é basicamente a fixação da vagina distal e do introito vaginal. A lesão aqui no nível 3 de sustentação contribui para o prolapso da parede vaginal anterior e posterior, alargamento do introito, além de hipermobilidade uretral, incontinência urinária e rotura perineal. Aqui, mais uma vez, representando o nível 1, certo? Suspensão apical, então. O nível 2, responsável pela fixação lateral. E o nível 3, a vagina mais distal e o introito vaginal. Foram desenvolvidas várias formas de classificação do prolapso de órgão pélvico. A mais utilizada é a classificação de Popke, mas também tem a classificação subjetiva de Baden-Walker. Começando pela Popke, a gente localiza então 6 pontos, certo? Sempre em relação ao ímen. Então, a gente vai localizar 2 pontos na parede anterior, que é o AA e o BA, 2 pontos no ápice vaginal, que aí vai ser o ponto C e o ponto D, e 2 na parede vaginal posterior, que são os pontos AP e BP. Além de medir o hiato genital, tá? E o corpo perineal. O comprimento vaginal total também deve ser medido, certo? Essas medições são feitas durante a manobra de Valsalva, menos o comprimento vaginal total, que aí a paciente tem que estar em repouso. Os pontos acompanhados de sinal negativo tá aqui no interior da vagina. Os pontos com sinal positivo tá aqui fora, né? Além do ímen vaginal. Então, vamos começar pelos pontos da parede vaginal anterior. O ponto AA está na linha média da parede anterior, a 3 centímetros do meato uretral. Deixa eu tirar esse negocinho. Do meato uretral. Fica mais ou menos próximo ali à prega uretrovesical. Varia de -3 a +3. -3 é o normal, +3 é o prolapso máximo. O ponto BA é o ponto de maior prolapso da parede anterior. Ele fica entre o ponto AA e o limite do fundo de saco anterior da vagina. Também varia de -3 a +3. Quando ele é maior do que +3, pode ter o prolapso de cúpula, principalmente após esterectomia, e aí o ponto BA fica semelhante ao ponto C. Então, aqui, vamos entender, né, o ponto AA, certo? 3 centímetros do meato uretral, e o BA fica entre o
AA e o fundo anterior da vagina. Então, corresponde a essa região aqui, o BA. Agora vamos passar para os pontos da parede vaginal posterior. O ponto AP é na linha média da parede vaginal posterior a 3 centímetros do ímen. Então, a gente vai ver na figura que vai ser análogo ao ponto AA. O ponto AA na parede anterior, o ponto AP na mesma localização, só que na parede posterior. A variação também vai de -3 a +3. O BP não é diferente, também análogo ao BA. Representa a posição mais distal da parede vaginal posterior. E o mesmo conceito do BA se aplica aqui. Na mulher esterectomizada com prolapso de cúpula, esse ponto BP é igual ao ponto C. O hiato genital vai do meato uretral até o ímen, já o corpo perineal é a medida do ímen até a abertura do esfíncter anal. Então aqui fica fácil a gente entender. BA análogo ao BP, AA análogo ao AP. O hiato genital, em resumo, então, da uretra até o ímen, certo? Essa figura ilustra bem a medição do hiato genital, tá vendo? Pegando aqui do meato uretral até o ímen. Já aqui do lado direito, a gente tem a medida do corpo perineal, que vai aqui do ímen até o esfíncter anal, certo? E por fim, os pontos do ápice vaginal. O ponto C é o ponto mais distal do ápice da vagina, que corresponde ao colo uterino, ou a cúpula, né, se a mulher for esterectomizada. Já o ponto D é o ponto mais profundo do fundo de saco posterior. Quando não tem útero, esse ponto não é descrito, certo? E ele corresponde ao nível de inserção dos ligamentos uterossacros. Então, aqui, mais uma vez, o ponto C correspondendo ao colo uterino, certo? E, se não houvesse útero, seria a cúpula vaginal. E o ponto D correspondendo ao fundo de saco de Douglas. Sobre valores normais. Aqui está uma representação gráfica dos valores normais. Então, AA -3, BA -3, AP -3, BP -3. O hiato genital 2, corpo perineal 3. O colo ou cúpula, -8, D, -9. E o comprimento vaginal total, até 10 centímetros. Varia, né? 8 a 10 centímetros. Agora que a gente entendeu os pontos, a gente tem que fazer o estadiamento. Estágio 0 não tem prolapso. AA, BA, AP, BP estão a -3 centímetros. Os pontos C e D estão entre o comprimento vaginal total e esse comprimento -2 centímetros. Então, fica dentro dessa variação. Então, aqui a figura, né? O BA e o AA correspondendo à mesma localização, o BP e o AP também. O colo aqui, certo? E o D aqui. 8 centímetros, 9 centímetros, comprimento vaginal 10 centímetros. O estágio 1 é quando o ponto de maior prolapso está 1 centímetro acima do ímen, ou seja, acima da posição -1. O estágio 2 é quando a porção mais distal do prolapso tá entre +1 e -1, certo? O estágio 3, a posição mais distal do prolapso, tá mais do que 1 centímetro abaixo do ímen, só que tá no máximo 2 centímetros a menos que o comprimento vaginal total. Então, é um prolapso que tá mais do que 1 centímetro, mas com o máximo ali do comprimento vaginal total menos 2 centímetros. Ou seja, o prolapso é menor do que a eversão total da vagina. E por último, e pior estágio, é o 4, eversão completa, ou seja, a porção mais distal do prolapso está no mínimo o comprimento vaginal total menos 2 centímetros. Simplificando, então, o estágio 0 menor do que -3, o estágio 1 menor do que -1, o estágio 2 entre -1 e +1, o estágio 3 maior do que +1 e o estágio 4 maior do que o CVT menos 2 centímetros. Aqui nessa figura à esquerda, a gente tem um exemplo de prolapso da parede anterior, tá? Então, aqui esse círculo representa o ímen e os pontos
da parede posterior estão normais, né, na sua localização normal, e aqui a gente tem o BA mais 6 centímetros e o AA mais 3 centímetros. Já aqui nessa figura direita, a gente tem um exemplo de prolapso posterior. Então, o AA tá certinho aqui, só que o BP tá mais 5 centímetros e o AP mais 2 centímetros. Aqui é uma imagem real de um estágio 2, que é quando o prolapso fica entre -1 e +1, certo? Então, geralmente encostando mesmo no introito. Aqui representa o estágio 3, é um prolapso 1 centímetro à frente do ímen, mas não maior do que o CVT menos 2 centímetros. E agora o estágio 4, que é a versão total da parede vaginal. Essa foto aqui é uma paciente do Dr. Aldair, né? Ele disponibilizou a fotografia, está se preparando para o tratamento cirúrgico. Se Deus quiser, logo, logo ela estará curada. E a classificação de Baden-Walker é pouco usada na prática, mas resumindo, então, grau 0 é sem prolapso, grau 1 fica até a metade da vagina, grau 2 até o ímen, 3 fica no meio do caminho entre o ímen e o prolapso completo, e o 4 é o prolapso completo. Como que a gente avalia a paciente com prolapso de órgão pélvico? Primeira coisa, fazer uma anamnese bem feita. Então é importante a gente saber a idade. Lembra que eu falei que a idade avançada é considerada um fator de risco. Profissão, a gente precisa ver se ela exerce algum trabalho que precisa de levantamento crônico de peso. Religião vai interferir na decisão da conduta cirúrgica, ganho de peso, necessidade de redução manual do prolapso, seja para urinar ou para evacuar, sintomas urinários intestinais associados, incontinência, urgência, os antecedentes de cirurgias, principalmente esterectomia, idade da menopausa e uso de terapia hormonal, se na família tem histórico de prolapso e hérnia, e principalmente, que é o principal fator de risco, a gente deve perguntar o número de gestações, o tempo do último parto, a via de cada parto, se foram fetos muito grandes, se houve episiotomia ou então parto instrumentalizado, porque isso também aumenta o risco, além dos antecedentes pessoais e sexuais. É, o prolapso de órgão pélvico afeta vários sistemas, então, muito comum ter sintomas geniturinários, gastrointestinais, musculoesqueléticos. Principal queixa, a paciente vai ter uma sensação de bola na vagina. Então, esses sintomas de abaulamento. Ela vai falar que está com uma bola na vagina, ou com uma pressão pélvica ou vaginal. Ela tem a sensação de peso ali. Sintomas urinários, a gente tem incontinência urinária, frequência urinária, urgência miccional, jato fraco ou prolongado, sensação de esvaziamento incompleto, ter que reduzir manualmente o prolapso para ela completar a micção. Sintomas intestinais, a gente tem incontinência de flatos ou de fezes, sensação aqui também de esvaziamento incompleto, tem dor para evacuar, tem que também fazer a redução digital para completar a evacuação, sente que tem alguma coisa ali obstruindo durante a defecação. Distúrbios sexuais, a paciente pode relatar dispareunia, redução da lubrificação, da sensibilidade, da excitação sexual ou orgasmo e dor na vagina, na bexiga, no reto, pélvica ou lombar baixa. A gente só vai confirmar o diagnóstico no exame físico, com a mulher em posição ginecológica e com a realização da manobra de Valsalva. As pacientes que não são capazes de realizar a manobra de Valsalva, a gente vai pedir para elas tossirem. Essa avaliação é importante para a gente ver o grau de distopia. E, por exemplo, a paciente não conseguiu deitada forçar ali na manobra de Valsalva até a extensão total do prolapso. A gente pode pedir para ela levantar, ficar de pé e repetir o exame. Então, a gente tem que responder três perguntas. A protusão ultrapassa o ímen? Qual é a apresentação do prolapso? Anterior, posterior, apical? O hiato genital é alargado com o aumento da pressão intraabdominal? Essa fotografia aqui mostra um afastador, certo? Deslocando aqui a parede vaginal posterior.
para a gente poder ver e medir os pontos da parede anterior. Então, o AA, né, lembra, 3 centímetros do meato uretral, BA, o ponto de maior prolapso. Durante essa medição, a gente deve evitar ficar tracionando muito para baixo, porque isso pode fazer uma descida artificial, no caso da parede anterior, e falsear, né, o exame. E aqui um afastador deslocando a parede vaginal anterior para permitir a visualização dos pontos AP e BP. Agora, entrando na parte de tratamento, vou começar pelo tratamento conservador. Pode ser realizado com pessários. Pessários são dispositivos de borracha mesmo, ou silicone, inseridos na vagina para impedir o prolapso. Basicamente isso. Então, vai prover um suporte estrutural, certo? E é recomendado nas mulheres pós-menopausa o preparo prévio com estrogênio tópico. E essa paciente vai manter o estrogênio tópico mesmo após a introdução do pessário. Algumas coisas que fazem as pacientes abandonar o uso do pessário: fissura, desconforto, dor, leucorreia, retenção urinária. As indicações para o uso do pessário são pacientes que ou não desejam tratamento cirúrgico ou não têm condições de serem submetidas à cirurgia, por comorbidades prévias mesmo. Ou que têm necessidade de postergar a cirurgia em semanas ou meses, e pacientes que não desejam também, serem reoperadas. Contraindicações, obviamente, infecção local, impossibilidade de acompanhamento, alergia ao látex, nos pessários de látex, e a incapacidade de manipular o pessário durante a atividade sexual. Então, aqui, mostrando a técnica de colocação do pessário. Então, coloca, primeiro, introduz uma parte lateral, aí reduz essa pontinha, e aqui a ponta fica para fora. Para remover, é lateralmente também, fazendo uma pressão aqui com o dedo na parte lateral. Uma outra medida de tratamento conservador é a mudança do estilo de vida. Então, evitar obstipação, orientar, uma dieta laxativa, rica em fibras, ingesta aumentada de água, perder peso, evitar o levantamento de peso, evitar exercícios de alto impacto e cessar o tabagismo. Os exercícios pélvicos foram sugeridos como tratamento. Não é que vão curar, mas eles podem impedir que essa distopia avance, né, progrida. E também alivia um pouco os sintomas de prolapso. Nesses exercícios, então, a paciente é treinada a contrair a musculatura do assoalho pélvico, a contração voluntária dos músculos levantadores do ânus. A gente sempre deve orientar que elas têm que esvaziar a bexiga antes de realizar o exercício, porque a repressão vesical pode agravar disfunções miccionais. E a eletroestimulação pode ser uma forma, uma opção ali para os exercícios do assoalho pélvico. O tratamento cirúrgico pode ser reconstrutivo ou obliterativo. O reconstrutivo visa restabelecer a anatomia do assoalho pélvico. Já o tratamento cirúrgico obliterativo é para aquelas mulheres idosas, debilitadas, sem desejo de manter a funcionalidade da vagina, porque esse procedimento tem menor tempo cirúrgico, menor morbidade, altas taxas de sucesso e baixo índice de complicação. Aqui, como exemplo, a gente tem a Colpoclase e Lefort. Então, começando pelo tratamento cirúrgico reconstrutivo do prolapso do compartimento anterior. A gente tem colporrafia anterior, a Kelly Kennedy, como opção, certo? Então, a gente abre a parede vaginal anterior, faz uma plicatura da face pulpo-vesco-cervical e depois retira o excesso da mucosa. Nessa cirurgia, pode ser usado as telas, mas é pouco usado, certo? Pelo risco das complicações relacionadas à tela, extrusão, é, enfim, não é pouco utilizado. E, claro, se houver defeito lateral, a gente deve corrigir, refixando a camada fibromuscular da parede vaginal à face do arco tendíneo pélvico. Já para correção, de prolapso do compartimento posterior,
a gente faz a colporrafia posterior, é, que tem como objetivo reconstruir a camada fibromuscular entre o reto e a vagina por meio da aplicatura fibromuscular na linha média, certo? E a enterocele, que eu havia falado no início, é a inervação do intestino delgado através da camada fibromuscular vaginal, certo? Então, o que causa a enterocele é a descontinuidade dessas camadas fibromusculares. Então, a meta no tratamento cirúrgico vai ser reatar as camadas fibromusculares. No prolapso uterino, a gente tem como opção a cirurgia de Manchester, que mantém o útero. Essa cirurgia é indicada nos prolapsos de grau 1 e 2 em pacientes que desejem gestar ou então que querem preservar o desejo reprodutivo futuro, certo? Então, é realizado uma amputação parcial do colo e uma fixação dos ligamentos cardinais na face anterior do colo. Também para pacientes com hipertrofia do colo, com alongamento hipertrófico do colo, que também desejem gestar. Nos graus 3 e 4, a esterectomia é a melhor escolha. E aí, claro, também, se tiver cistocele, retocele, corrigir no mesmo tempo cirúrgico. A cirurgia Lefort ou Colpoclase é nas pacientes muito idosas, com risco cirúrgico proibitivo, que não têm vida sexual ativa, certo? O ápice vaginal, né? Ele, nos prolapsos de cúpula, pode ser novamente suspenso por meio de sacrocolpopexia abdominal, fixação ao ligamento sacroespinhal ou suspensão da cúpula vaginal com ligamento útero-sacro, ou naquelas mesmas indicações, né, pacientes idosos, sem vida sexual ativa, a colpoclise. E para a gente fechar, vou comentar sobre outras distopias genitais. Então, começando pela ruptura perineal, pode ser classificada em 4 graus da seguinte forma: primeiro grau é a laceração da pele e mucosa, sem atingir face e músculo. Segundo grau é uma laceração mais profunda, que aí já atinge face e músculo, mas não atinge o esfíncter. Terceiro grau atinge o esfíncter. E o quarto grau lesa a mucosa retal, expondo a luz do reto. A retroversão uterina é o desvio do útero para a região sacral. Então, normalmente o útero está virado para a bexiga, né? Mas pode acontecer aqui na foto dele estar voltado para o reto, né? Pode ser congênito ou adquirido. Adquirido é quando as pacientes têm muitos partos, endometriose, o afrouxamento dos tecidos pélvicos, e a maioria é assintomático, então não necessita de tratamento. Mas se houver sintomas, pode ser escolhida a correção, e aí o que a gente faz é fixar o útero na posição normal através de sutura nos ligamentos mesmo. A inversão uterina é um evento raro, pode ser aguda ou crônica, parcial ou total. A aguda, eu até havia comentado no início, né? Durante o trabalho de parto, geralmente na parte da tração do cordão umbilical, com a placenta, aderida ainda no fundo uterino. E também, por exemplo, nas gestações gemelares, polidrâmio, o esvaziamento súbito, né, do útero pode também levar a essa inversão. E cronicamente, a gente tem associada aos miomas submucosos ou idiopática. Quando acontece a inversão uterina, a primeira medida a ser aplicada é a manobra de Taxe, que é a correção manual mesmo dessa inversão. Agora, falar do artigo científico, eu escolhi o título de suspensão profilática do ápice vaginal no momento da esterectomia. O trabalho teve como objetivo revisar o impacto da esterectomia no prolapso de órgão pélvico subsequente e o papel dos procedimentos de suporte apical vaginal na prevenção desse desfecho. O suporte do ápice vaginal. Por que, por que que a gente precisa suspender o ápice vaginal no momento da esterectomia? Para recriar o suporte fornecido pelos complexos dos ligamentos cardinal e útero-sacro, que é o suporte nível 1.
e assim então prevenir ou reduzir o risco de prolapso futuro. 100 mulheres foram aleatoriamente designadas para receber uma culdoplastia de Meckel, uma culdoplastia Moskowitz ou um fechamento apenas do peritônio. Em 3 anos de acompanhamento, a culdoplastia de Meckel foi associada a menores taxas de prolapso apical, 6%, já para Moskowitz, 30%, e 39% apenas para o fechamento do peritônio. Então, os estudos limitados sobre técnicas de culdoplastia relatam que a culdoplastia de Meckel melhorou o suporte apical em até 3 anos de pós-operatório em comparação com os outros métodos. Essas foram as referências que eu utilizei. Muito obrigada e até o ano que vem.